colocar para gravar. Ó, primeira coisa que a gente vai fazer hoje, se vocês estão com dúvida, a primeira coisa que a gente vai fazer é isso. É tirar a dúvida de vocês, ajudar vocês com o trabalho de vocês. Alguém tem alguma dúvida? Qual dúvida é? Para a gente já ir finalizando o trabalho escrito hoje, tá? Até agora eu não estou com dúvida, não. Vou dar uma olhada aqui, tá? Assim, os que me enviaram, pelo menos, a maioria estava certo, tá? Não tinha, só tinha um erro ou outro assim de localização das coisas, mas pode ser por conta do que eu falei lá, celular, a formatação fica um pouco diferente do que no computador. Aí, como vocês fazem no celular, quando eu recebo aqui no computador, pode mudar algumas coisas. Então, estou levando isso em consideração. Então, eu acredito que a maioria está correta, tá? Eu olhei o de Fernanda, olhei o de Ellen, Fernanda, Ellen, quem foi outra pessoa? Teve outra pessoa que falou comigo, que eu também cheguei a olhar. Acho que foi... Não, falou comigo não, o de Igor, também olhei, tá? Então, se vocês tiverem dificuldades, me envia no WhatsApp mensagem, ou se não, fala aqui comigo durante a aula, que eu abro o seu documento, a gente dá uma olhada, a gente verifica, a gente vai organizando. Porque tem que estar pronto já, tá? Bem, se surgirem dúvidas, você vai falando que eu pauso aqui o assunto e a gente vai para a dúvida de vocês, tá? Eu acho que foi nesta turma, eu não lembro se foi nesta turma ou foi em outras, tá? Que na aula passada fez um questionamento muito pertinente quanto que eu falei assim, ó, quem não conseguir fazer as citações, né, a citação indireta, pode copiar e colar. Aí alguém fez um questionamento, pô, professor, mas aí não é cópia, não é plágio, né? E eu expliquei, pode ser cópia sim, pode ser plágio, se você não dá defesa informação, referenciar, informar. Não é um assunto que tem no módulo, tá? Mas como eu achei uma observação pertinente, para não ficar com dúvida que se vocês podem copiar e colar uma informação, quando vocês estiverem fazendo sua faculdade ou fazendo seu curso técnico, ou até mesmo tecnólogo, vocês vão precisar fazer esse tipo de trabalhos com as regras da BNT todas. Hoje, a gente vai ter dois blocos. Vai ter um bloco da primeira aula que eu vou falar sobre citações, ou seja, para você evitar fazer um trabalho que contenha qualquer tipo de plágio, tá? Não este, tá? Lembrando, eu não vou cobrar isso nesse trabalho que a gente está fazendo. Esse trabalho que a gente está fazendo é um trabalho que a gente está usando as regras básicas, mas ainda é um trabalho um pouco amador, né? Eu não tenho um cunho científico aqui. Então, não vou cobrar nesse trabalho, mas vocês já ficam sabendo, já é informação, e se vocês quiserem já ir treinando, tá aí. E o segundo bloco, a gente começa a falar sobre construir nossa apresentação. Por qual motivo? Tá? A gente vai ter que finalizar o trabalho escrito essa semana agora e já começar a fazer o slide, porque no próximo sábado a gente finaliza todo o slide, tá? E faz um roteirozinho de apresentação. E no outro sábado, sem ser esse que vem agora, o outro, é a apresentação de vocês, tá? A ordem de apresentação, quem vai apresentar primeiro, quem vai ficar por último, tudo isso a gente vai ver na próxima aula também, tá? Se alguém quiser apresentar logo de começo, me avisa, aí eu vou colocando na lista, tá? Se não quiser, é tudo por sorteio, tá? Aí eu sorteio aqui com vocês, tá? Eu vou fazer um sorteio para dizer quem vai apresentar primeiro, quem vai ser o último, e a gente vai respeitar isso, tá? Então, O senhor pode... Oi? Você pode repetir? Posso?
Eu falei que a ordem de apresentação, a gente vai decidir essa ordem de apresentação no sábado que vem, tá? Sábado que vem a gente define quem vai ser o primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro, a ordem de apresentações das equipes, e a gente finaliza também na semana que vem nossos slides, deixa pronto. E aí, do próxima semana, né, que é do dia 8, se eu não me engano, no dia 8 a gente finaliza tudo isso e no dia 15 a gente tem nossa apresentação, tá? A apresentação é obrigatória para passar no módulo. Você não tem a opção de não apresentar, tá? A apresentação é muito rápida, tá? Geralmente, cada apresentação tem 5 minutos. E aí, depois, se a turma não fizer pergunta nenhuma, aí eu faço alguma pergunta, tá? Para a equipe ou para a pessoa que apresentou. A gente gera ali um debate, ou só me responde. E aí a gente vai para a próxima equipe. Geralmente é 5 minutos. Equipes que tem 4 pessoas, aí pode ser que dure uns 10 minutos a apresentação, mas não mais que isso. Então é rápido, não tem por que fugir disso. E a gente vai discutir um pouco sobre como se preparar para isso já hoje, tá? Mas no início da aula a gente vai falar sobre citações, beleza? Vou compartilhar minha tela com os senhores. Vou abrir aqui, ó. Bem, porque quando eu estou fazendo um trabalho científico, um artigo científico, eu tenho que realizar citações, tá? Primeira coisa, é fundamental que as informações extraídas da literatura utilizada estejam devidamente citadas e referenciadas. Ou seja, eu tenho um modelo de citação porque eu sei se aquilo foi realmente produção daquele indivíduo ou ele se inspirou em outra pessoa e em qual pessoa foi, que é a referência, né, que eu falei na aula anterior, que você vai salvando as fontes de pesquisa. A gente está usando só sites, né? A gente vai salvando os sites que a gente está lendo, que a gente está fazendo nossa pesquisa, e depois a gente vai ter que colocar isso no trabalho para a gente referenciar da onde foi extraído aquele conhecimento que a gente está usando ali a favor de nosso texto, das nossas informações ali, da nossa pesquisa. Tá? Bem, essas citações devem obedecer à norma que permitem a identificação das fontes utilizadas no desenvolvimento do texto. Então, o que é que ele está falando? Que a própria ABNT também tem regras que são inspiradas em regras no mundo todo. Tá? Você vai pegar um artigo científico que foi produzido fora do país, você vai ver que ele tem regras muito parecidas, né? E alguns países iguais às regras que a gente tem aqui sobre citações. Tá? A citação é a menção da informação extraída de outros documentos. Ou seja, eu estou citando da onde eu extraí aquele documento. Tá? Ela tende a contextualizar o trabalho da temática, dando credibilidade. Ou seja, se eu digo da onde eu tirei e quem falou, isso gera credibilidade em minha pesquisa. Porque entende-se que eu não estou tirando isso do meu achismo, de minha cabeça. Por mais que você leia muito sobre aquela área, entenda muito, ainda assim, você tem que dizer da onde você leu, da onde você entende isso. Não pode ser simplesmente de minha cabeça, tá? Tem como eu produzir artigo a partir de ideias próprias? Tem. Mas sua ideia própria não surge no limbo, não surge do nada, né? Ela foi inspirada através de um conhecimento adquirido. E é da onde você tirou esse conhecimento adquirido que é solicitado quando você vai fazer seu trabalho, tá? Bem, nesse sentido, é essencial que as citações sejam formatadas corretamente, a gente vai ver as formas já já. Isto porque, além de garantir a melhor compreensão de sua ideia, você evita tirar notas baixas. Nota eu não levo muito em consideração, tá? Porque assim, ó, quando você está na faculdade, ou quando você está no curso superior, está fazendo seu mestrado, seu doutorado, ou até mesmo seu curso técnico, o que acontece é o seguinte, o seu foco é
produzir algo satisfatório, é ser reconhecido, é ter aquele conhecimento, ter uma parcela de contribuição na cadeia científica do conhecimento, tá? Então, nota não é algo que você liga muito, a não ser que você esteja indo para a faculdade só para pegar um diploma. Aí sim, aí você pega carona no trabalho dos outros, você não liga. Mas se você tem comprometimento com a ciência, se você realmente quer entender, quer compreender, quer fazer um bom trabalho, você se preocupa mesmo na compreensão do que você quer passar e dar fidedignidade a ele, né? A ser uma informação que tem qualidade, que saiu de um lugar que tem referência, ou saiu de um trabalho que é muito bom, tá? E que conte a verdade de acordo com a ciência, com o método científico. Bem, mas focando aqui somente nas citações e não como um todo, a gente vai ter 3 tipos de citações, tá? 3. Uma delas vai se desdobrar em 2, mas basicamente são 3, que é a citação direta, a citação indireta e a citação de citação, que a gente vai chamar de APUD, tá? A citação direta, ela vai se desdobrar em 2 outras, que é a direta curta e longa. A gente vai ver a diferença, e a diferença é substancial, né? E dá para você verificar só olhando que citação é, se é curta ou longa, tá? A que eu expliquei para vocês na aula anterior é a citação indireta, tá? A citação indireta também é chamada de paráfrase, tá? Provavelmente alguns de vocês já ouviram alguém falar assim, parafraseando César, não basta ser a mulher de César, precisa também parecer a mulher de César. Isso é uma frase antiga de um filósofo, na verdade, nem é de César. Eu não lembro se é Platão, que ele fica falando assim, né? Então, quando eu digo assim, vou dar um exemplo mais no nosso cotidiano. Se eu falar assim, parafraseando minha mãe, você não é todo mundo. Então, eu estou usando uma frase que minha mãe usou e estou citando essa frase dentro do contexto que eu quero agora. Note, eu estou parafraseando. A citação indireta, a gente viu na outra aula que é muito parecido, né? Eu leio um parágrafo, leio um livro, leio um documento, ou assisto um vídeo, um documentário, uma reportagem, e aí eu vejo uma fala relevante àquilo ali, que pode contribuir para a minha pesquisa, para o meu trabalho, vejo aquela fala, falo, bem, dá para me usar. E eu aí uso isso no meu trabalho, obviamente, falando do meu jeito e da minha maneira, mas com o mesmo sentido, com a mesma ideia de que foi falado pela outra pessoa, né? Então, algumas pessoas vai chamar também de resenha de conteúdo, né? Que é quando você pega o conteúdo todo e você pega a parte que mais tem a ver com o que você está trabalhando e reescreve ali com suas palavras, óbvio, dando crédito para a pessoa que escreveu pela primeira vez, da onde você tirou, tá? A citação indireta é utilizada quando a ideia de quem escreveu é incorporada ao texto com suas próprias palavras. Foi o que a gente fez, né? Desta forma, você irá traduzir, bota umas aspas aí nesse traduzir, que é traduzir mais ou menos, né? Porque a palavra traduzir não tem a ver com isso, né? Você vai mais explanar, né? Explicar. Vai explicar aquela ideia, facilitando a compreensão de quem leu, né? Não só para facilitar a compreensão de quem leu, mas dando ênfase no que você precisa. Vou dar um exemplo. Vamos supor que eu estou lendo um artigo que fala sobre educação. Um artigo que fala sobre a educação no século XXI. Pronto, é isso o artigo. E eu estou falando sobre educação especial. Estou falando sobre educação especial de pessoas com necessidades especiais, tá? Aí eu vi naquele artigo que fala só sobre educação, algo muito relevante, algo muito importante para a educação. Eu digo, opa, isso aqui eu vou usar no meu trabalho, porque isso aqui tem a ver com o meu conteúdo. A forma como ele define a necessidade da educação é relevante, é importante, eu concordo com isso. Eu aí pego e reescrevo aquilo com minhas palavras, com o mesmo sentido de ideia, né? Com a mesma finalidade. Mas note que ela não está falando necessariamente de educação especial, que é o meu trabalho. Ela está falando só sobre educação, tá? Então, eu dei ênfase
sobre a finalidade, né, a definição dela da necessidade de educação. Só. Eu não estou falando do trabalho todo. Eu não estou falando que ela, em algum momento, vai falar a mesma coisa que eu estou falando aqui. Eu peguei uma parte que dei ênfase a ela, que é o que eu preciso para continuar o diálogo do meu trabalho. Tá? Tenha cuidado de jamais alterar o que foi dito originalmente. Quando ela fala jamais alterar o que foi dito, esse enunciado ele não está falando para você copiar e colar, né? Ele está dizendo para você não dar a entender uma coisa totalmente distinta, diferente do que foi proposto. Se o autor deu a entender X, eu tenho que dar a entender X. Por mais que eu escreva com minhas palavras, o sentido final daquela afirmativa tem que ser o mesmo. Eu não posso pegar uma frase e disturpar ela para dar a entender que é uma outra coisa só para aquilo contribuir para a minha linha de pensamento. Tá? Então, tenho que ter esse cuidado quando eu vou reescrevendo o conteúdo que eu quero, fazendo minha citação indireta, para mim não ficar também confuso ou falar coisa que o autor não falou. E aí ele fala, né, tenha cuidado de jamais alterar o que foi dito originalmente, né? Ele fala isso mais focado no sentido da coisa e não necessariamente na parte literal da coisa, né? O objetivo da citação indireta é expressar certa ideia de modo mais acessível, com linguagem de fácil compreensão. Também, tá? Também a citação indireta também serve para isso, para você deixar aquele conteúdo mais simples dentro do seu trabalho, para a proposta da sua pesquisa, do seu trabalho, tá? Além, é claro, de poder dar seu tom a uma ideia que estará dentro do seu texto. Ou seja, ali tem uma afirmação que é válida, é uma afirmação científica, mas eu vou dar o meu tom, né? A minha forma de enxergar e explicar aquilo. Tá? Nesse sentido, este formato de citação deixa claro que você que está parafraseando, fazendo a citação indireta, entende o conteúdo corretamente, podendo, inclusive, colocar em seus próprios termos. Né? Você domina aquele conteúdo. Às vezes, o que é que vai acontecer? Vamos supor que eu estou falando ali sobre ensino especial, e eu falo que a educação ela tem uma finalidade de autonomia, do qual pode ser ensinada, pode sofrer contribuição para a educação especial. Ou seja, que assim como na educação padrão, educação regular, o garoto especial também tem a mesma necessidade de autonomia, né? De eu ensinar ele para ele caminhar com as próprias pernas. É isso que eu estou falando. Eu peguei essa frase de um outro trabalho, mas eu falei da minha forma e dentro do contexto do meu trabalho. Note que o outro autor não falou sobre educação especial, foi só sobre educação. Só que eu coloquei esse assunto dentro porque é o que eu estou falando aqui, tá? Então, eu não tirei a ideia dele que a educação é necessária, mas inseri ali o fato de, assim como todo aluno, um garoto especial precisa também ter autonomia. Ponto. Beleza? Bem, para fazer uma boa citação indireta, o ideal é que você compreenda todo o contexto da obra, por que ele está falando isso. Porque às vezes você pega uma frase que ficou muito bonitinha e você quer copiar e colar lá no seu trabalho ou reescrever aquilo de um jeito mais palatável, né? Mais fácil da pessoa compreender. Só que, às vezes, aquela frase, você tira ela totalmente de contexto. Não é uma frase solta, que pode servir de maneira aleatória para qualquer coisa. E quando você vê o contexto daquela frase, o que ela quer dizer, às vezes é totalmente o contrário do que você pensava. Por isso que ele está falando para a gente compreender o texto. A gente não pegar uma frase solta. A gente, pelo menos, lê aquele parágrafo todo e dizer, bem, não entendi. Ou lê o texto todo, lê o artigo todo, e ver qual é o sentido daquilo ali que eu estou retirando de um trabalho, estou copiando de um trabalho, né? E trazendo para o meu. Vocês já vão entender porque eu digo copiar, porque pode copiar, mas de um jeito específico, tá? Mas o ideal é que você tenha seu trabalho muita citação indireta. Essa é a citação mais bem vista
no ambiente acadêmico, na academia, tá? É o mais bem visto, é o mais bem quisto e o mais usado, tá? Bem, desta forma, as citações indiretas aceitas na escrita acadêmica não incluem a mera reprodução ou troca de uma palavra por outra. Ou seja, quando eu pego uma afirmação de um autor e troco palavras por sinônimos delas, né, estava lá escrito jamais. Não, jamais. Porém, aí está lá escrito, porém não devemos fazer isso. Aí eu coloco, todavia não devemos fazer isso. Eu só troquei um sinônimo por outro, uma frase é a mesma. Então, nesse caso, eu só estou reproduzindo a mesma coisa. Eu não falei com minhas palavras. Eu troquei uma palavra só, que não é suficiente para melhorar aquela citação ou eu colocar ela no meu trabalho. Bem, você pode considerar esses 2 pontos na produção, ou seja, 2 pontos que, se você levar em consideração, você faz uma boa citação indireta. Faça um comentário explicativo apresentando a ideia e desenvolvendo os conceitos e esclarecimentos daquela citação que você quer, né? Então, ó, dentro daquela citação, você dá seu próprio comentário, né? Foi o que eu dei de exemplo lá sobre educação especial. Segundo, desenvolva ou amplie as ideias do original, acrescentando exemplos ou comparação. Ou seja, além de eu pegar essa definição, eu vou contribuir com ela, dando alguns exemplos, comparando alguma coisa. Foi o que eu fiz, né? Eu comparei a escola regular com a escola especial, o aluno regular com o aluno especial, para corroborar para a sua pesquisa, para o que você está produzindo, tá? Aqui eu tenho 2 exemplos de citação indireta, né? A mesma coisa, tá? Só muda que uma pessoa começa a falar já a citação em primeira pessoa e outra ele diz que uma outra pessoa afirmou isso, deixando claro, né? Então, por exemplo, Soares é o último nome do autor que falou, né? Soares, em 2009, diz que em uma sociedade que se divide em classes, a ideologia que domina, de acordo com a ideologia marxista, é a ideologia da classe dominante. Eu peguei essa frase na internet, tá? Essa citação na internet. Eu não sou marxista, não sou comunista, não tenho problema com isso também de quem seja, só para vocês não acharem que tem algum cunho ideológico aqui que não tem, tá? Foi aleatório. Então, Soares, ele está dizendo aqui, ó, foi Soares, em 2009, que afirmou isso. Só que ele colocou com as palavras deles, e não com a palavra de Soares. Mas eu sei de onde ele tirou isso. Tá? Aqui, ele já começa afirmando. Ele não coloca o nome do autor primeiro. Ele já começa afirmando. Essa de baixo aqui foi a que eu ensinei para vocês na aula passada. Note que é a mesma coisa. Em uma sociedade que se divide em classes, a ideologia que domina, de acordo com a ideologia marxista, é a ideologia da classe dominante. Então, note que é praticamente a mesma escrita, a única diferença é que eu vou citar o autor no final. Vou abrir a parênteses, colocar o sobrenome dele em maiúsculo, o último sobrenome dele, vírgula, o ano que ele produziu aquele trabalho, que foi da onde eu li, tá? Então, a citação indireta foi a que eu mostrei na outra aula e agora estou mostrando de novo, que é quando você reescreve uma afirmativa, uma perspectiva, uma visão de alguma coisa, né? De algum objeto, de algum fenômeno, de sua forma, mais inspirado no trabalho de alguém, e aí você coloca no final ali, entre parênteses, o sobrenome da pessoa, vírgula, o ano que ela publicou aquilo, o ano daquele documento que você leu, né? A gente que está trabalhando com a internet, né, geralmente a gente vai colocar só o ano e o horário e tudo isso eu coloco na bibliografia. Tá? Lembrando que você não é obrigado a fazer a citação, tá? Não é obrigado. Para quem entrou depois na aula, eu vi que o pessoal entrou depois, você não é obrigado a ficar fazendo citação em seu trabalho. Eu só estou explicando que ela existe, que ela é importante e que um artigo com qualidade científica precisa ter esse tipo de referências e citações. Bem, além da citação indireta, a gente vai ter as citações diretas, que vão ser 2. Tá? Diferente da citação indireta, a direta será feita com as palavras do próprio autor. Note, palavras do próprio autor.
sim, é Ctrl+C, Ctrl+V. Não tem para onde correr, tá? Você não estará, portanto, traduzindo uma ideia, mas utilizando-a na íntegra, né? Então, vou pegar aquela afirmação e na íntegra. Só um instante. Só um instante. Vamos lá. Então, eu vou pegar o conteúdo, vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V mesmo, tá? Posso. Só que citações diretas, você tem que evitar fazer ela com frequência em seu trabalho. Principalmente citação direta longa, tá? Se você faz muita citação direta longa, fica parecendo que você é preguiçoso e você não tem muito a contribuir para para a pesquisa, tá? Isso às vezes pode também demonstrar que você não domina o conteúdo, então você precisou ficar fazendo citação direta, dando Ctrl+C, Ctrl+V a todo tempo e não contribuir para o debate em nada. Mas você pode usar, é um recurso, o que você não pode colocar é em demasia, em grande quantidade. Tá? Para isso, existem dois formatos de citação. Né? Tem essa aqui, que é a citação direta curta, note. A citação direta curta vem de trechos reproduzidos igualmente ao texto original, sem tirar nem pôr, tá? Cada vírgula é igualzinho, de no máximo 3 linhas. Então, se o conteúdo que você quer colocar no seu texto tem no máximo 3 linhas, você pode fazer como citação direta curta, tá? Então, note que eu tenho dois exemplos aqui, ó. O primeiro, segundo Anderson, abre parênteses, 2006. Abro aspas, note que a citação direta curta, você é obrigado a abrir aspas, porque as aspas vai determinar que aquilo ali é a citação igualzinha como o autor escreveu. Igualzinha, você deu Ctrl+C, Ctrl+V. Então, você precisa colocar aspas. Professor, no trabalho científico, se eu faço uma citação direta e esqueço de colocar aspas, o que acontece? Você sofre acusação de plágio e seu trabalho como um todo é refutado. Ele não é levado em consideração. Inclusive, você tem que pedir desculpas e tudo mais formalmente, tá? Porque você esqueceu ali de botar aspas, porque fica aparecendo que é com suas falas, fica aparecendo com uma citação indireta, que você falou aquilo ali daquele jeito, quando na verdade não. Não foi com suas palavras, não foi sua linha de pensamento, foi a de Anderson. Então, lembrem, citação direta, curta. Eu preciso colocar aspas no que eu copiei e colei. Tá? Então, segundo Anderson, em 2016, obviamente, essa é a função da economia. Ela busca desenvolver modelos simples e facilmente compreensíveis que descrevam os fenômenos do mundo real. Né? Então, ele está falando ali sobre economia, está definindo ali a finalidade da economia, né? A função da economia na sociedade. Tá? Aqui eu tenho outra que é a mesma coisa, né? A mesma coisa, só que em vez de eu colocar no começo, eu coloquei no final. Né? Ele fala a mesma coisa e no final eu coloco entre parênteses Anderson, 2006. Note que quando eu vou colocar no começo de uma citação, eu vou colocar o Anderson como se eu estivesse escrevendo o nome com as regras de português comum. O primeiro nome em maiúsculo e o resto em minúsculo. Quando eu coloco ele no final, que foi o que a gente fez na aula passada, eu coloco ele todo em maiúsculo, tá? Vírgula, o ano que foi produzido, tá? Sempre o sobrenome. Provavelmente esse Anderson aí não é um Anderson brasileiro, né? Provavelmente. E aí o sobrenome do cara realmente é Anderson, né? O sobrenome do autor realmente é Anderson. Não é o nome, o primeiro nome dele, tá? Eu sempre coloco o último nome do autor, que é por como ele fica conhecido, tá? Já a citação direta longa, né, enquanto a citação direta curta é no máximo 3 linhas, deixa eu mostrar uma coisa aqui que eu não mostrei. Note, você pode dizer, professor, o senhor falou que é 3 linhas, mas aqui tem 3,5 nessa primeira aí. Mais ou menos, né? Porque a gente conta o conteúdo como um todo, tá?
E note que o tamanho da minha letra vai influenciar, né? Eu coloquei uma letra grande aqui para a gente conseguir enxergar bem o slide, tá? Mas note que a mesma coisa aqui embaixo, ó, vão ser só 3 linhas mesmo, tá vendo? É o mesmo conteúdo, do mesmo jeito, só que está em 3 linhas, tá? Então aqui óbvio, se dá 3 linhas e um pedacinho, professor, tudo bem, isso não é levado em consideração, tá? Mas geralmente mínimo ou máximo 3 linhas, tá? Já a citação direta longa é quando eu tenho 4 linhas, mais de 4 linhas, né? E aí eu preciso já de um texto um pouco maior, então eu vou fazer uma citação direta longa. A citação direta longa é muito fácil de ser identificada, tá? Porque ela sofre uma formatação específica no nosso trabalho, tá? A citação deverá ser separada pelo restante do texto, ou seja, ele não fica no corpo do texto, não fica no parágrafo, ela fica separada, essa citação fica separada do meu parágrafo. E tem tamanho 10. Lembra que a regra BNT diz que meu documento tem que ter tamanho 12, o texto? A citação direta longa, eu preciso dela do tamanho 10, tá? E eu vou ter um recuo da margem de 4 centímetros, tá? Eu sei que vocês já fizeram isso, eu vou fazer novamente, mas eu sei que vocês fizeram isso na folha de rosto, né? Que a gente coloca aquele textinho e puxa, recua a margem do texto para ele ficar pequenininho do lado direito. Eu vou fazer novamente para a gente dar uma olhada, tá? Então, eu vou pegar um texto aqui qualquer, pegar um texto aqui da internet, ações. Vamos lá. Tudo sobre ações. Vou clicar aqui. Vamos ver o que é que vai aparecer. Ibovespa. Vamos aqui. Vou pegar esse texto. Vamos supor que eu vou fazer uma citação direta desse texto aqui, que é de quem está aqui em cima. Esse texto foi escrito por Lara Risério. Então, se eu fosse citar lá, colocar minha referência, eu colocaria só Risério e colocaria 2020, foi quando foi publicado, tá? Então, vou abrir aqui no Google Documentos, vou copiar esse texto aqui. Eu sei que minha formatação dá um Ctrl A aqui, ó, para selecionar tudo. Venho aqui 12, já está em Arial, né? Boto aqui justificado, coloco aqui meu espaçamento em e-mail, tá? Todo do jeito que a gente já aprendeu a fazer. É isso aí. Depois, eu vou tirar só esses hiperlinks aqui, ó. Eu não quero, tá? Não tá aqui. Bem, e agora? Agora eu sei que embora o meu texto seja 12, justificado no alinhamento e a separação, na citação direta longa, ele fica 10. Mas antes disso, eu vou colocar aqui em cima assim, ó. Segundo, note, segundo. Vou ver o nome dela aqui novamente, eu esqueci o nome da autora. Risério. Tá? Então, boto aqui, ó, segundo Risério. As ações da Ibovespa não ligadas a Ibovespa eu coloquei Ibovespa em maiúsculo porque eu acho que isso é uma sigla, tá? Eu não tenho certeza não entendo muito de economia, tá? Então, tá aqui todo em caixa alta porque é uma sigla, tá? Vou aqui, ó, coloco 2 pontos. Coloco 2 pontos, dei um Enter para não ficar colado, seleciono todo o texto, vou colocar 10, que eu sei que tem que ser 10. E agora vou recuar. Como é que eu recuo margem? Eu clico aqui, ó, aqui em cima da régua, tem uma setinha. Eu, com o texto selecionado, clico nessa setinha e arrasto até o 4. Pronto. Isso aí é uma citação direta longa. Por isso que eu disse a vocês que é muito fácil identificar quando é uma citação direta longa. Pode falar. Aí precisa colocar aspas?
Não, na longa não. Porque como você já está justificando, a pessoa sabe que, nesse caso, foi do jeito que foi falado pelo autor. Entendi, obrigado. Inclusive, isso foi um erro que eu fiz no meu primeiro trabalho que eu fiz. Eu coloquei minha citação direta longa na faculdade, todas com aspas, e aí o professor me deu uma bronca bem grande. Tá aí. Eu vou mostrar a vocês aqui. Vou fechar isso aqui. Aqui, por exemplo, no artigo que eu fiz, você vai ver que vai ter citação direta longa. Por isso que eu disse assim, a gente pode copiar e colar? Pode, mas quando isso for realmente, tipo, tem uma parada que, pô, isso aqui eu tenho que colocar porque isso está redondinho, tá do jeito que eu preciso, tem tudo a ver com o meu trabalho. Aí sim, eu vou lá e coloco. Professor, sobre a apresentação de slide que o senhor falou, tem que fazer num PowerPoint, é? Ou PowerPoint ou Google Apresentações, que é o que a gente vai usar hoje. Ah, entendi, obrigado. Aí, ó, aqui eu tenho uma citação direta longa, né, que foi um documento do Brasil, e tem um outro aqui na metodologia. Note, na metodologia eu coloquei uma citação direta longa porque é uma questão técnica. Tá? Metodologia e método são questões técnicas. Eu não vou me ousar a reescrever, né, a falar com minhas palavras questões técnicas. Eu até posso, se eu domino muito conteúdo, mas não era o meu caso. Então, o que é que eu fiz? Eu citei o livro de Minayo, né? Ó, Minayo, em 2009, ela afirma isso aqui, ó. Isso é uma citação, isso é as palavras de Minayo, tá? Então, dá para me identificar quando é uma direta longa na cara. Deixa eu ver aqui uma citação direta curta. Deixa eu ver se eu tenho algum aqui. Aqui, ó, eu sei que é uma citação indireta, porque está no final. Aqui eu tenho outra citação indireta, tá vendo? Aqui, citação indireta. Note, meu trabalho todo tem citação, ou seja, está todo pautado em trabalhos, em artigos científicos, né? Aqui não, aqui já tem explanação minha, tá vendo? Uma explanação minha. A partir do que eu afirmei, eu faço uma explanação aqui. Eu acho que eu não tenho citação direta curta aqui no meu trabalho. Aqui eu tenho outra citação indireta no corpo do texto. Aqui eu tenho. Note, eu vou colocar aqui, ó. O exemplo dessa experiência em jogo foi relatado na intervenção realizada por Mike e Baranowska em 2012. Abro aspas. Abre aspas, uma citação direta curta. E aí eu falei, ó, mais tarde, ao receberem a oferta de vender seus companheiros que não eram brancos, muitos alunos quiseram aceitar prontamente, sem perceber o racismo por trás da oferta. Né? Isso aí ele está citando algo que aconteceu durante o jogo, durante a aula dele. Né? Os alunos ali durante o jogo não perceberam que ele incluiu ali uma situação racista para ver se eles identificavam e eles não conseguiram identificar isso. Tá? Então, isso aconteceu no trabalho de Mike e Baranowski, em 2012, e foi desta maneira que eu peguei o trabalho dele. Afirmação direta deles. Tá? Então, é uma direta curta. Vocês têm um questionário para responder? Questionário não, são 5 questões que vocês vão ter que responder, que eu vou colocar assim que terminar a aula. Está pronto? Eu vou mandar para vocês e tem a ver com o assunto que eu estou falando hoje. Note que um trabalho científico, você vai ter muita citação indireta. Aqui já tem outra citação direta, porque o trabalho, você traz algo novo, mas você traz algo novo em cima de pilares já bem estruturados, de outros artigos que corroboram com aquilo, para não parecer que realmente é uma loucura de sua cabeça. Tá? Tem uma citação direta imensa aqui. Ó. E depois, minha conclusão, que eu não uso o termo conclusão, botei considerações finais. E até aqui eu coloco... Aqui eu dou minha opinião, né? Que é a conclusão, e depois a bibliografia. Bem, a última citação que a gente vai ver aqui, né, é uma citação que você não vai ver muito em alguns trabalhos, tá?
Por quê? Porque, geralmente, quando você fica colocando esse tipo de citação em demasia, em grande quantidade no trabalho, fica evidente que ou você é preguiçoso, a primeira coisa que pensa é que você é muito preguiçoso, ou que você não tem interesse nenhum em estudar aquela área, que você só está encaixando ali para reproduzir. Qual página de internet? É sempre até sexta-feira. Sempre até sexta. Toda atividade que eu passo sábado, eu deixo fazer até sexta-feira. Só tem uma situação específica que esse tipo de citação vai ser benquista, não vai ter problema, tá? A citação de citação que eu identifico quando eu vejo aqui, ó, o APUD, é quando eu li uma citação direta no trabalho de uma pessoa. Tá? Eu li ali uma citação e eu falei, boa, essa citação é muito boa para me colocar em meu trabalho. Só que aquilo é uma citação de uma outra pessoa. Eu estou lendo o trabalho, vamos supor, estou lendo o trabalho de Fernanda. E no trabalho de Fernanda, eu vi uma citação que foi de Rebeca. Tá? Que Rebeca citou no trabalho dela e Fernanda está citando agora. Se eu ir para o meu trabalho, eu posso citar essa que eu vi no trabalho de Fernanda? Posso, mas aí não foi Fernanda que falou, foi Fernanda citando Rebeca. Então, eu tenho que colocar lá que aquela afirmação é de Rebeca que eu vi no trabalho de Fernanda. Isso é o APUD. Só que isso é mal visto, por quê? Porque se eu vi aquela citação ali, qual é a minha obrigação? Pô, eu achei interessante isso aqui. Eu vou no trabalho lá de Rebeca, que foi citado por Fernanda, e leio o trabalho de Rebeca. Por quê? Primeiro, para mim ver se aquilo faz parte do contexto. Lembra lá na frente eu falei, ó, a frase solta, ela não tem muita validade, vai depender do contexto que o autor está falando aquilo. Então, eu preciso, por mais que eu amei a citação que Fernanda fez, eu tenho que ir no trabalho de Rebeca e ver em que contexto é aquilo ali. Tá? Eu tenho que conhecer o trabalho. Tá? E aí, depois que eu conheço, eu não preciso citar a citação de Fernanda, eu cito direto o trabalho de Rebeca. Tá? Quando é que isso tem validade assim, que não tem problema? É quando a pessoa que fez a citação está fazendo citação de um trabalho muito antigo ou um livro muito antigo e você não está conseguindo encontrar para estudar ele também. Tá? Em banca de TCC, na faculdade, se você coloca um APUD, a grande chance da bancada, que geralmente são entre 3 e 4 professores que estão avaliando sua apresentação e seu trabalho, lhe questionar sobre isso e perguntar justamente sobre isso. Então, se você não está preparado para responder, você vai se dar muito mal. Tá? Note que esse exemplo aqui, tudo bem. Olha aqui, ó. De acordo com o Go, eu não sei se o autor, não sei a nacionalidade do autor aqui, tá? Eu peguei também na internet. Eu suponho que essa palavra aqui, se alguém souber francês aí, me ajuda, eu acho que se pronuncia Go, tá? Ou Go. Mas segundo esse autor aqui, que eu vou chamar de Go, em 1972, ele fez essa afirmativa. Só que eu vi isso no trabalho de Nardi, em 93. Então, vou fazer de trás para frente para ficar mais fácil. Em 93, Nardi citou, APUD, tá vendo? Em 93, Nardi citou Go, que falou em 1972 isso aqui, ó. O ato de ler envolve um processamento serial que começa com uma fixação ocular sobre o texto, prosseguindo da esquerda para a direita de forma linear. Né? Então, essa afirmação é de Go, que eu vi no trabalho de Nardi, que foi publicado em 93. Por que eu não peguei o próprio trabalho de Go para citar Go diretamente? Porque o trabalho de Go é de 72, 1972. A chance de eu conseguir um livro desse, ou artigo original, é muito difícil. Tá? É muito difícil você conseguir um livro de 72 hoje para você fazer essa leitura. Mas como eu achei tão importante, eu vou usar. Mas nesse caso, tudo bem, porque eu tenho dificuldade de achar
o documento original daquela citação. Beleza? Então, toda vez que vocês verem assim, ó, tanto no começo quanto no final, APUD quer dizer que é uma citação de uma citação. É tipo um telefone sem fio. Não é telefone sem fio porque você não vai inventar as coisas, mas tipo, fulano falou que fulano falou. Entendeu? Bem, basicamente são essas citações que a gente tem, a indireta, a citação direta curta e longa e a citação de citação, que é o APUD. Tá? E aí, quando vocês pegarem algum artigo, algum documento que tiver esse tipo de coisa, você já tá sabendo. Toda revista, todo jornal, quando o escritor, né, o jornalista, ele vai escrever de acordo com como a pessoa falou, note, eu não sei se vocês já notaram isso, mas note que ele está entre aspas. Sempre está entre aspas. Se tem uma fala ali que está entre aspas, é porque a pessoa entrevistada, ela falou daquela maneirinha. Ou seja, ele está fazendo uma citação aí direta, tá? Beleza? Bem, agora vamos nós a um conteúdo que tem importância, que é quando a gente começa a fazer a nossa produção dos nossos slides, a gente apresentar, tá? Bem, o que é que a gente vai ver basicamente? Primeiro, a arte de se comunicar bem. A gente vai ver quais os principais ruídos, os principais problemas que a gente vai ter durante uma apresentação, tá? E como também a gente pode se preparar melhor para essa apresentação. Segunda coisa, vamos ver sobre a apresentação Google, mas a gente pode usar também o PowerPoint, que é similar, né? E a gente não vai ter dificuldade para isso. A gente vai ver transições de apresentações, é quando eu tenho uma passagem do slide, se eu quiser botar algum efeito e tal. Na transição de slide, eu não recomendo que vocês coloquem efeito nenhum, tá? Só causa confusão isso, tipo, se partindo aos pedaços tal. Visualmente, isso não é interessante para uma apresentação acadêmica, não, tá? Mas você pode fazer, tá? Inserindo elementos na apresentação Google, como é que eu coloco imagem, como é que eu coloco texto, como é que eu diminuo o tamanho do slide, como é que eu mudo o formato do slide, tudo isso. Tá? Histórico de versões, porque quem estiver fazendo trabalho em equipe ou em dupla, né, você vai ter o mesmo documento compartilhado com outras pessoas que vão ajudando a fazer o trabalho, né? Se alguém fizer alguma besteira, deletar algo sem querer, tá? Ou mexendo em algo que não deveria, tem como a gente voltar lá no histórico e recuperar uma versão antiga, antes daquela pessoa mexer e ter danificado nosso trabalho. Isso é interessante. Como eu coloco animação? Animação, basicamente, é animação de texto, né? Por exemplo, eu clico, aí aparece o que eu tô falando, né? Então, só vai aparecer as coisas, só vai ocorrer algo depois que eu clicar. E que animação eu vou colocar, eu também posso escolher. Geralmente, a que a gente coloca é esse, que a gente chama de fade in, né? Fade in é quando o texto ele vai aparecendo aos pouquinhos, né? Vai do transparente ao tom mais sólido nessa transição, tá? E, por fim, a gente vai falar sobre a apresentação, tá? Primeira coisa, a arte de se comunicar. Eu vou mostrar uma imagem para vocês aqui, ó, que talvez seja interessante como a gente precisa se comunicar bem para não cair em uma cilada, né? A gente tem essa imagem aí de dois pinguins, né? E aí um pinguim meio que se assusta com alguma coisa, o outro pergunta o que foi, aí o pinguim fala nada. Mas, notoriamente, pelo contexto aí da imagem, a gente sabe que não era nada de não ser nada, e sim de nadar, né? E aí ele, de novo, grita a mesma palavra e depois não é o suficiente para o cara entender a comunicação que ele deveria fazer. Aí vem uma orca, né? Vem uma baleia e engole o outro pinguim, tá? Esse problema específico foi um problema de comunicação de sentido de palavra, né? Que é a semântica, né? Qual é o sentido que eu estou dando àquela palavra ali.
Mas poderia ser uma outra coisa, né? Note que o pinguim que está em cima do iceberg, do gelo, ele fala que a outra pessoa é burra. Mas vocês realmente acreditam que a pessoa que foi engolida é burra? Você acha que... Não, porque ela não entendeu, né? Mas, Ela não. Ela, outra falou, outro pinguim falou. Não entendeu o recado. e eu vou mais além. Não é nem que ela não entendeu o recado. É que a pessoa que está passando o recado não soube passar o recado. Né? Verdade. Quando a pessoa não te entende, você repetir a mesma coisa não faz ela te entender. Você precisa explicar de um jeito diferente, uma forma diferente. Tá? Então, repetir a mesma coisa não causa compreensão. Então, ele podia ter falado isso de uma maneira diferente, de uma maneira distinta, de um outro modo. Né? Isso acontece nas apresentações também. Principalmente quando vocês inventam de levar papel para ler. Vocês pegam um papelzinho e escreve lá o que você precisa falar e você fica lendo o papel. Isso causa um problema imenso na comunicação, tá? Primeiro que você começa a falar rápido com medo de esquecer alguma coisa ou de falar errado. Segundo que você lê, mas você não entende nada do que você está lendo. E aí se vir uma pergunta ou se alguém, um barulho chamar sua atenção, alguma coisa, você já se perde todo no que você estava fazendo, tá? Terceiro, que você não cria a capacidade de explicar o que você fala. Tá? Eis a primeira questão aqui. Lembrem que na aula passada eu falei que na comunicação verbal, ou seja, na comunicação falada, o máximo que a gente consegue acompanhar do raciocínio de uma pessoa é 30%. São pesquisas, né, que afirmam que o máximo que a gente consegue absorver de uma comunicação falada é 30%. Por isso que eu preciso de a comunicação visual de vocês, por exemplo. Por isso que eu preciso de um slide. Por isso que às vezes eu preciso desenhar. Tá? Por isso que, dependendo da aula, você vai ter um recurso de um software, ou você vai ter uma música, você vai ter algo que contribua, que corrobora para o entendimento do público. Na apresentação é a mesma coisa. Tá? Falando em apresentação, vocês já passaram, vocês mesmos, por alguma situação complicada durante uma apresentação? Ou vocês já presenciaram alguém passando por uma situação complicada na apresentação? Eu já passei. O que foi? Eu também. Já passei. Meu slide não estava querendo passar, deu tudo errado, meu Deus. Aí você Também eu esqueci o que ia falar, todo mundo me olhando, eu comecei a ficar nervosa. Isso só porque o slide travou, você ficou nervosa dessa maneira, foi? Foi. Mais alguém passou por alguma situação ruim? Não? Eu já passei por algumas situações adversas como aluno, né, na escola. Aqui na CEDASP, como professor, eu já vi situação complicada. E na faculdade eu vi muito, por incrível que pareça. Tá? No caso, uma primeira coisa que você tem que tomar cuidado, eu ia falar isso na próxima aula, mas como foi salientado aqui, eu já vou informar. A primeira coisa que você faz no dia de sua apresentação é chegar antes e testar tudo. É a primeira coisa que você faz. Porque o arquivo pode estar corrompido, o programa pode não ser compatível com o computador que você vai usar ele. Você pode ter colocado alguma coisa errado, o formato da tela pode estar errado. Tá? Antigamente a gente tinha esse problema, né? O monitor era quadrado, então, às vezes, se você não colocasse o formato específico no seu slide, o tamanho específico, no formato específico, ele ficava todo estranho na tela, ou ele ficava cortado. Como hoje todas as telas, ou pelo menos 99% das telas são widescreen, que é essa tela que ela é retangular, né? Aí você também já faz o trabalho no modelo widescreen. Mas eu vou mostrar para vocês como é que a gente muda esse modelo de slide. Caso você precise, no Google Apresentações você tem como mudar isso. Tá? Então, primeira coisa, se eu fui com o pendrive, coloco o pendrive lá, clico no meu slide, vejo se está passando, vejo se tudo ficou organizado, ou porque eu abri em outro computador, bagunçou toda a minha apresentação, isso é importante.
vejo se o monitor está funcionando. Se for de projetor, vejo se o projetor está funcionando. Vejo que quando eu coloco no meu projetor, eu vejo se a fonte que eu escolhi, a letra, a cor da letra, eu consigo enxergar de longe. Se eu não consigo, eu já posso trocar antes de começar a minha apresentação. Então, essa parte técnica é importante, tá? Para na hora não dar ruim. Às vezes você até se esperar na hora, você bota o pendrive e você fala, ih, não copiou. Às vezes você pediu para seu irmão, para sua irmã copiar, ele disse que copiou, mas não copiou. Ou deu erro e ele não percebeu. E aí você não está com o slide ali e vai embora a sua pontuação, né? Outra coisa também é nervosismo, tá? Eu compreendo, né? Eu já fiquei nervoso para apresentar durante o ensino médio todo meu. Eu ficava muito nervoso para apresentar, mas nunca deixei de apresentar, tá? Nunca. Eu podia estar gelado, eu apresentava. Eu sabia que enquanto eu não treinasse muito, eu não ia ser bom naquilo ali, né? Não tem como você, assim, toda vez que tem apresentação na escola, você coloca outra pessoa para apresentar, né? Aí, quando chega na fase adulta, você precisa se expor, você precisa se apresentar, você precisa ir para uma entrevista, aí você acha que do nada você vai se tornar uma pessoa que sabe falar bem em público, que sabe se apresentar bem? Não. Não é assim que funciona. Não é porque você fica adulto que você perde a timidez. Tá? Muito pelo contrário. Quanto mais experiências eu tenho durante minha fase, minha infância, mais preparado eu fico quando eu chego na fase adulta. Então, como eu já tinha essa consciência, por mais eu preferia fazer a apresentação do que fazer prova. Primeiro que eu tenho uma péssima memória, tá? Então, prova que tinha que gravar as coisas eu me dava muito mal. Somos dois, professor. Xixi, eu sou muito ruim mesmo. Não é pouco não. E outra coisa que eu tenho um problema é em gravar a data, tá? Então, por exemplo, eu amo história, mas se eu precisar, quando ocorreu a Batalha de Nuremberg, não sei, né? Eu posso dizer a você assim, foi no século tal, mas data específica, 15 de maio de não sei, não sei. Eu posso lhe dizer no máximo ali o ano que ocorreu. Ou nome completo. Qual foi o último czar russo? Não sei. Eu posso saber o nome ou como ele era conhecido, mas nome completo, a família que ele era, não sei. Tá? Então, como era muito ruim gravar, eu apresentava. E como eu sabia que, como prova, eu já não ia muito bem por causa de minha memória, o que é que eu falei? Eu tenho que ser muito bom em alguma coisa. Então, vou ser muito bom em apresentar. E aí eu apresentava tudo. Mão gelada, mão suando, já passei por tudo isso, mas acostumei, tá? Acostumei e aí não tenho muito problema hoje com isso, não. Quase nenhum. Diga-se de passagem, tá? Além de você ter que passar por isso, eu recomendo fortemente que você leia o conteúdo que você vai apresentar. Não no dia. Se você quiser ler no dia, é uma opção sua. Nem todo mundo é igual. Mas o que eu recomendo é que você leia um dia antes sobre aquilo. Tá? Leia. Né? Você fez o trabalho? Melhor ainda. A sua leitura vai ser menor. Vai ser uma leitura mais de fixação do que de estudar um dia antes. Tá? Mas estude, porque na hora você não precisa de papel. O professor não vai pedir para você dar uma aula daquilo. Você vai falar durante 30 segundos, 1 minuto, 2, 3 minutos no máximo. Então você não precisa gravar tudo. Você precisa só falar sobre sua parte, o que você entendeu. Falando em sua parte, é complicado quando eu sempre fui o cara que fez os slides, tá? Sempre fui eu que fez as pesquisas. E é complicado quando você faz a pesquisa, você organiza tudo, você separa o trabalho de cada um, aí quando chega na hora, o seu colega fala o que era outra pessoa tinha que falar. Só que ele falou isso porque ele não estudou. Aí o que veio primeiro na cabeça dele, ele saiu repetindo. Às vezes foi algo que o professor falou na sala. Aí ele vai e começa a falar de maneira aleatória, em vez de ele falar do que ele tinha que falar, ele fala de tudo um pouco e no final de tudo não fala nada, né? Fala de tudo um pouco aleatório, queima a parte das outras pessoas que se prepararam, que estava pronto ali na ordem para falar. Então, se você por acaso for essa pessoa, não seja essa pessoa, mude, tá? Se você tem a sua parte específica, se você tem um slide específico que é o seu, que você vai comentar, se atenha a ele. Não vai parecer que você é mais inteligente porque você está falando fragmentado de outras coisas, né? Só vai parecer que você está confuso, que você não se preparou para estar lá, tá?
o ideal é... Por que é tão difícil dominar um assunto? Uma pergunta, Ícaro. Eu não acho difícil, não, tá? Eu acho, Ícaro, que quando o assunto, a gente não se identifica com o assunto, que é difícil, né? Por isso que no módulo aqui, eu digo que vocês escolhem o que vocês vão falar, e não eu. Porque vai que eu peça para você falar de uma coisa que você não concorda, ou que você não se sente bem falando, ou que não tem significado nenhum para você, aí é complicado, porque aquilo não faz sentido. Agora, se você vai falar sobre um assunto que você gosta ou que você tem curiosidade, é muito mais fácil. Tá? Eu sei que na escola a gente não tem muita essa opção, mas eu tendo a treinar desta maneira. Como eu falei a vocês, teve uma turma na menstruação passada que a menina falou sobre K-pop. Né? É um assunto científico? Não é. Né? É um assunto que vai gerar debate? Né? Não é, porque é uma questão de gosto musical. Né? Gosto musical não tem debate, as pessoas gostam. Né? Não tem nada científico, não tem um tipo de música que é melhor que o outro, que está superior ao outro. Não tá. A gente pode debater letra, mas ser melhor ou pior, não tem como, né? Mas, como ela gostava muito de K-pop, eu falei, põe, faça, pode fazer. E posso garantir a você que foi um dos melhores trabalhos que teve. De organização de estrutura, minha apresentação, ela era uma pessoa muito animada, né? Aquela pessoa que a gente fala que tem sorriso na voz, né? Ela tá sempre feliz fazendo o que ela está fazendo. Então, eu acho que eu ia boicotar ela se eu digo, não pode falar sobre K-pop, não. Você vai ter que falar sobre feminicídio. E às vezes ela não quer falar sobre isso, ou ela não sente interesse em falar sobre isso. Então, se você escolher o tema, é mais fácil você dominar. Né? Eu tenho um aluno que vai falar de hip hop, essa administração, e ele gosta muito de trap, ele gosta muito de scratch, né? De b-boy. Então, se você... O jeito mais fácil de dominar, cara, eu acho que é quando a gente fala sobre o que a gente gosta, sobre o que a gente quer. Tá? Eu acho que fica mais fácil e aí a gente vai acostumando, a gente pega os macetes com o tempo de organizar a forma que a gente aprende, inclusive. Tá? Hoje eu vou mostrar um roteiro para vocês de estrutura de apresentação e de criação de slide, que é o que eu uso esse tipo de técnica de roteiro para tudo. Né? Só que essa técnica eu não aprendi na escola, não aprendi em curso, eu aprendi essa técnica mestrando RPG. Tá? Eu mestro RPG de mesa, então toda vez que eu vou criar minhas histórias, fazer a construção de enredo, de personagens, de mundos e tal, eu crio essa técnica e para mim fica muito fácil para fazer roteiro para qualquer coisa. Bem, a gente pode usar, como eu falei, tanto o PowerPoint quanto o Google Apresentações, tá? Existe uma outra ferramenta que, se você conhecer e você quiser, você pode usar, que é o Prezi. Futuramente, a gente vai dar aula de Prezi aqui na CEDASM, né? O Prezi ele é interessante porque ele não é aquele... Não são slides quadrados passando, né? Só mudando a tela e o slide. Ele tem uma brincadeira com o jogo de câmera que é muito interessante, tá? Então, você cria um espaço, né? Tem um espaço visual como se fosse, eu não sei se vocês já ouviram falar nisso, mas em organograma ou um fluxograma, né? Que são partes que precisam ser obedecidas às ordens, tá? Então, você cria várias delas, são várias janelas que você aproxima, cria um conteúdo, vai em outro. E aí, quando você vai preparar a sua apresentação no Prezi, o que ele vai fazer é brincar como se fosse uma câmera, né? Então, ele está aqui num conteúdo seu, né? Aí ele vai para o conteúdo 2. Ele aí mexe assim a câmera se movimenta, vai passando por todo o seu trabalho tal, e para no que ele tem que parar. Aí depois você passa novamente, ele volta também. Então ele tem uma brincadeira de ficar mexendo com câmera, que para a parte profissional, principalmente, acadêmica não, que a gente não liga muito para esses frufru, né? Para essas minúcias. Mas na parte profissional, o Prezi, ele é muito bom, porque ele dá uma dinâmica visual para o conteúdo que está sendo abordado. Isso é muito interessante, tá? Mas a gente vai trabalhar com o Prezi futuramente aqui na cidade. Não sei se vocês vão chegar a pegar até lá, se vocês vão formar antes disso. Então, a gente vai usar, nesse momento, ou o PowerPoint ou o Google Apresentações. É o nosso foco no momento.
tá? Na tela inicial do Google Apresentações, eu vou abrir direto o Google Apresentações para não ficar mostrando slide, né? Eu acho que fica melhor para vocês eu usando o programa de maneira direta. Vou abrir aqui um novo. Pronto. Essa coluna aqui, ó, da esquerda, é onde fica todos os meus slides. É onde fica o que a gente chama de quadros, ou de frames, né? Então, cada quadrinho aí é meus slides e eu posso organizar eles, tá? Então, eu posso colocar, esse aqui vem primeiro, eu jogo para cima. Então, eu tenho aqui, como eu só tenho um, ó, eu não consigo mover, mas se eu fizer outros, ó, vou botar aqui novo slide, vou clicar com o botão direito e apertar aqui novo slide, tá? Então, se eu quiser puxar esse para cima, eu consigo, tá? Eu consigo mover todos os meus slides e orientar. E eu tenho uma visão panorâmica não, perdão. Uma visão, panorâmica, é isso mesmo, de todos eles. Então, vejo eles miudinhos aqui, eu sei o que está onde, tá? Isso é importante. Aqui é minha tela central, tá? É onde eu realmente vou manipular os objetos, as fotos, os nomes, vão ser aqui, tá? Aqui embaixo, onde está anotações, não vão sair no slide. Isso aqui é para orientação sua. Às vezes você quer colocar alguma informação ali que você quer lembrar, ou você está fazendo o trabalho que você quer colocar ali. Lembrar de mudar a capa, lembrar de mudar o ano. São anotações. Isso não vai aparecer na sua apresentação. Você pode usar ali para colocar as anotações que você deseja. Tá? Quando você abre, ele lhe dá aqui também, ó, do lado direito, os temas. Temas são os layouts, né? São modelos gráficos que você pode usar nos slides. Eu geralmente faço os meus ou no CorelDRAW ou no Photoshop, tá? É onde eu faço meus, o que eu vou mostrar para vocês, por exemplo, eu fiz no CorelDRAW, daqui a pouco eu vou mostrar. Mas, se você não quer, ou não domina, ou não tem paciência para isso, você pode pegar um tema específico, ou se quer nem colocar tema. Mas eu vou colocar um aqui para vocês verem. Se eu clicar aqui, ó, ele já muda o fundo, né? Aqui, ó, ele vai colocar aqui, tem um tracinho, tá vendo? De todos os slides, você vai ter um tracinho verde e laranja. E aí tem alguns outros temas aqui que ele vai organizando para você. Note que o tema é a identidade visual da apresentação. Eu tenho certeza que se vocês fizerem design gráfico, vocês sabem o que é identidade visual, tá? Então, tá aqui, ó, você tem uma estrutura visual já pronta. Mas vamos supor que eu falar, professor, eu não quero. Eu quero fazer o meu e colocar aí. Ou eu quero pegar uma imagem, professor, e usar essa imagem no meu trabalho. Como é que eu faço? Existe professor, Oi. Esses slides a gente tem que fazer com o tema que a gente vai fazer desde o começo, né? É sobre o trabalho de vocês escrito. Finalizou o trabalho escrito, vocês vão fazer a apresentação aqui com o tema do seu trabalho. Porque vocês vão apresentar a pesquisa de vocês aqui. Então, vamos supor que eu queira colocar uma imagem de fundo. Existem 3 formas, tá? Eu recomendo, se você quer colocar isso em todo o trabalho, tipo, todas as páginas vão ter isso. O que é que eu faço? Eu venho aqui, ó, em ver e vou em mestre, tá? Ver, mestre. No PowerPoint também tem lá, tá? Só que em PowerPoint não está escrito ver. Está escrito visualizar, que é a mesma coisa, né? Então, você vem aqui, ver, mestre. Quando eu clicar em mestre, vai abrir essa janelinha, vai ter vários aqui embaixo, tá? E vai ter aqui o mestre aqui embaixo, ou aqui em cima. Quando eu clicar em mestre, eu posso apagar essas coisas aqui, ó, que eu não quero, e eu vou colocar uma imagem aqui. Quando eu colocar a imagem aqui, ela vai aparecer em todos os outros. Eu vou aqui em plano de fundo, tá vendo aqui em cima? Alterar plano de fundo, escolher a imagem, tá? Outra coisa, antes de eu ir para a imagem. Se eu quiser simplesmente só mudar a cor, eu consigo. Eu venho aqui, escolho a cor que vai ficar de fundo. Se você quiser, não, eu quero só que o meu slide tenha um fundo amarelo. Eu vou aqui, ó, ele já pinta todo. E mesmo se eu fazer novos slides, já vai vir amarelo.
Mas eu não quero, eu quero colocar a imagem. Vamos ver se tem uma imagem aqui no computador. Vou em upload, fazer upload, vou ver aqui no computador se tem alguma imagem. Imagem de um ônibus ali, é isso mesmo? Como aqui na imagem. Tem uma imagem grande, tem aqui, ó. Vou pegar essa imagem aqui, vou abrir. Ele está dando upload, né? Está subindo a imagem. Note, ele já coloca o fundo de todo o meu trabalho igual. Quando eu fechar aqui na janelinha, ó, todos eles têm o mesmo fundo. Óbvio que esse fundo aqui é horrível para me escrever, né? Ninguém vai conseguir ver nada, né? Mas se eu for aqui, ó, clicar com o botão direito, novo slide, ele já vem com fundo. Ah, professor, não quero colocar nada no fundo, né? Eu vou dar uma dica para você já sobre isso, tá? Para ficar interessante sem você precisar usar modelo. Se eu não alterar o slide mestre, eu alterar direto para cá, por exemplo, eu vou nessa página e eu quero que o plano de fundo seja preto. Eu não quero nada. Note, se eu alterar o plano de fundo por aqui, eu só altero o slide que eu estou mexendo. Que fique claro isso. Tá? Se eu quiser que modifique todos, eu tenho que ir lá, ver, slide mestre aqui, ó, e mudar por aqui. Tá? Então, vamos lá. Ver mestre. Vou mudar aqui em cores. Não, vou em plano de fundo e vou mudar aqui, vou deixar ele amarelo. Só para a gente ver, tá? Note, quando eu cliquei amarelo, não mudou todos. Por quê? Porque eu estou no layout. Lembre que eu tenho que ir em mestre. Venho aqui em mestre, tá? Mestre, plano de fundo. Pronto. Não mudou isso aqui, porque... Deixa eu voltar aqui, porque eu já tinha mudado manualmente por aqui. Então, eu tenho que mudar aqui também. E aqui também eu mudei manualmente. Eu tenho que vir aqui e mudar. Qual a dica que eu dou? Vocês já fizeram design gráfico? Eu não. Não. Salva sozinho, Sara. Quando você vai modificando, aqui em cima, eu não sei se no celular dá para ver. Aqui em cima, fica aqui, ó. A última edição foi salva há alguns segundos, né? Então, ele fica avisando que está salvando frequentemente seu trabalho. Então, assim que você terminou alguma coisa, você espera 2 ou 3 segundos, é o suficiente para ele salvar automático. Bem, vamos supor... alguém me diz aí qual é o assunto do trabalho de vocês, que está lá no trabalho que vocês fizeram. Me diz aí qual O meu importante é da dublagem. dublagem? Beleza. Eu venho aqui, ó, vou dar uma dica legal, tá? Eu venho aqui e quem está no computador tem um macete também para ser usado. Mas quem está em celular também funciona, tá? Você só pode demorar um pouquinho mais para achar uma imagem legal. A internet agora quer me trollar e não quer pegar. Vou botar aqui, ó, wallpaper. Wallpaper é plano de fundo, tá? Plano de fundo. Wallpaper dublagem. Vamos ver se vai vir alguma coisa. Ó, gostei muito disso aqui, mas por que isso aqui eu não vou poder trabalhar? Porque é uma fotografia. Trabalhar com fotografia é muito difícil. Porque o que é que você tem que fazer? Você vai ter que você vai ter que desfocar a imagem praticamente toda. Vocês não pegaram nem design gráfico ainda, então não vamos pensar nisso não. Vamos aqui, vamos dar uma olhada. O que é que eu estou procurando? Eu quero uma imagem muito parecida com essa. Não a imagem em si, mas tipo assim, ó, eu tenho uma parte com desenho e a outra parte eu não tenho desenho nenhum. Tá? Estou tendo uma certa dificuldade aqui, né? Porque dublagem é um negócio muito... Deixa eu ver como é que eu posso procurar isso.
Eu vou botar então wallpaper. Pronto. Esses aqui estão maravilhosos. Por exemplo, eu posso usar o daqui. Tudo bem que o daqui está vermelho. O vermelho remete muito a sangue. A violência, a ação, a aventura. Mas esse aqui tá um pouco antigo. Eu acho que esse aqui dá pra gente usar. Acho que sim. Deixa eu ver aqui. Deixa ele carregar, que ele está carregando, por isso que a imagem está um pouco feia aí. Pronto, ele carregou. Vamos supor que eu vou usar ele aqui. Vou salvar. Por que essa imagem é boa? Porque eu tenho uma parte dela. Geralmente, eu vejo a imagem e divido ela em 3 proporções iguais. Tá? Eu vejo ela da direita, da esquerda e do meio. Tenho 3 proporções iguais. Eu tenho que ter uma proporção preenchida e 2 não preenchidas. Né? Aqui está um pouquinho mais, só que eu consigo trabalhar com essa área aqui toda, porque não tem imagem nenhuma. Tá vendo? Não tem nada. A imagem só está do lado de cá. Ó. Beleza? Então, eu tenho que pensar assim, bem, eu tenho que ter uma imagem onde eu tenho em um dos cantos, né, em uma das pontas, eu tenho um conteúdo e no resto não. Eu não tenho conteúdo nenhum. Tá? Vou para cá agora, para apresentações, e aí o que é que eu vou fazer? Vou lá no V, mestre, plano de fundo, vou escolher aqui, peraí que eu não cliquei no mestre. Vou clicar aqui, ó, escolher imagem. Eu não sei para onde foi essa imagem. Deixa eu ver se foi para downloads. Nada, eu puxo aqui. Tá? Vou carregar ela. Pronto, incluir. Eu vou voltar para o meu trabalho. Essas duas que eu fiz na mão grande, eu vou ter que apagar, porque senão eu vou ter que colocar uma por uma. Então, pronto. Aqui, ó, eu consigo colocar meu conteúdo de trabalho aqui. Tá? Consigo. Então, se eu quiser, por exemplo, fazer a capa, né? Eu sei que o que é que eu preciso ter na capa. Geralmente, o que tem na capa é as mesmas informações que tem na capa do seu trabalho escrito. Só que aqui eu consigo colocar imagens, fazer um negócio mais bonitinho do que lá. Né? Lá é só texto. Então, eu sei que aqui, ó, eu vou aqui em inserir imagem, nessa imagenzinha aqui, ó, esse quadradinho aqui, paisagem, e vou pegar a logo da SEDASP. Vou diminuir ela aqui, ó, e vou colocar ela em um dos cantos. Acho que eu vou colocar ela aqui, tá? Não ficou muito legal, não. Deixa eu ver aqui em cima. Também não gostei. Vou deixar ela aqui mesmo. Tá? Pronto. Ou eu podia centralizar, mas vamos deixar ela aí. Tá aqui a logo da SEDASP, que eu tenho lá na minha capa. O título do meu trabalho. Ô, Nanda, como é o título? Você lembra? A importância da dublagem. Vou colocar em negrito, né, o título, vou aumentar ele. Posso colocar outra cor. Aqui vocês podem brincar com cor à vontade, tá? Vou colocar ele mais pra cá, claro. Se eu quiser aqui, eu acho um branco sai melhor do que o preto. Tá? A importância da dublagem. Aí eu coloco, o que é que eu preciso colocar também? A data, né? Vou botar a data aqui, ó. Vou botar Salvador 2020. Pronto. Vou pegar esse texto aqui, vou centralizar o conteúdo, vem aqui no alinhamento. É igual ao Word, tá? Alinho. Vou botar ele aqui. Posso colocar aqui ou eu posso alinhar ele. Colocar aqui no canto. Mas eu acho que eu vou centralizar ele de acordo com esse aqui. Tá? Então, vou colocar ele mais ou menos aqui. Tá? Tá pequeno. Vamos aumentar um pouco. Pronto. Aí eu vou colocar o nome do orientador. Né? Orientador. Machado.
botar esse orientador aqui em branco. Aí é mais design, tá? E aí vocês fazem do jeito que você acha mais bonito. Tá? Vou botar aqui. Vou botar para cá. Orientador e adicente. Acho que eu não gostei metade preto, metade branco não. Vou mudar a cor, vou botar uma outra cor. Deixa eu ver se o rosa fica legal, fica ruim. O roxo fica horrível, não dá nem para enxergar. Deixa eu botar um azul para ver. Não sei, também não gostei. Pronto, essa aqui eu já gostei. Parece que tem a ver mais com o conteúdo. Tá? O orientador, depois eu venho aqui e escrevo coloco aqui o nome da discente. Né? Aqui, discente, Fernanda. Deixa eu ver se o nome foi aqui para você, Fernanda Rosa. Deixa eu organizar aqui o texto, para ficar alinhado. Posso crescer esse nome também, tá? Tá voltando o que aqui? Tem o orientador, o título, o nome da discente. Acho que só, né? Se não tem subtítulo. Ah, sim, o módulo. Né? Aí eu posso escrever aqui. Módulo oficial. Pronto. Deixa em negrito. Deixa eu crescer um pouquinho. Vou botar ele aqui. Centralizar o conteúdo. E aqui eu posso também mudar a cor se eu quiser, mas eu não quero. Dá para crescer mais, né? Só não vou crescer tanto para não destacar mais do que o título. Tá? Mas pronto. Aqui eu estaria já com minha capa. Aí você pode me questionar o seguinte, professor, mas aí o que acontece é que se eu usar isso para a capa pode funcionar e para o resto, como eu tenho um espaço aqui, na próxima aqui, ó, o que é que eu preciso deixar aqui? O título do meu trabalho. E aí eu jogo ele aqui. E aí ele fica permanente aí, se eu quiser, tá? Subo ele um pouquinho. Bem, pronto. Aqui embaixo eu posso colocar uma área para o subtítulo, que é o assunto que eu estou falando naquele slide. E aí eu posso colocar aqui, pode ser a introdução. Vou botar aqui introdução, vou aumentar a fonte. Ó, a ABNT não determina o número e o tamanho da fonte, tá? Para apresentação. Por quê? Porque depende de onde você vai apresentar. Mas, geralmente, não se coloca menos de 20. Porque, senão, pessoas que têm problemas em enxergar, eles não enxergam direito. Tá? Então, qualquer conteúdo, seja título ou texto escrito, tentem colocar 20 ou mais. Tá? 20 ou mais. Vou crescer mais um pouquinho, vou colocar em negrito aqui e vou mudar a cor, vou botar aquele roxo que eu coloquei. Deixa eu ver esse laranja. Pronto, vou botar esse laranja aqui. Então, esse slide aqui é da introdução. E aqui, ó, eu coloco que o texto só vem até aqui. Aqui desse lado, eu posso fazer, porque é o que eu estou falando, a composição do slide vai depender da imagem que você tem. Eu estou compondo, eu estou diagramando minha informação de acordo com essa imagem que eu peguei, que eu achei bem legal. Eu pego agora o nome aqui de nada, vou dar um Ctrl C aqui, vou dar um Ctrl V aqui, vou deixar esse nome sempre aqui, em algum local, tá? Acho que vou deixar aqui em cima. Então, pronto, ela vai ficar aqui em cima. E aqui do lado eu vou pegar a logo da SEDASC. Vou dar Ctrl V e vou deixar ela aqui sempre.
Tá? Ela vai ficar aqui embaixo, menorzinha, tá? Pronto. E agora, o conteúdo de texto eu coloco sempre aqui. Beleza? Então, introdução. Aí a próxima, professor. Próxima, deixa eu apagar isso aqui, ó. Como a estrutura sempre vai ser essa, eu clico aqui, ó, duplicar slide, aí eu troco. Depois da introdução vai vir o quê? O desenvolvimento. Pronto. Aí eu vou ter... Eu estou colocando desenvolvimento, mas você pode botar um título específico para seu trabalho, tá? Beleza? Pronto. Compreenderam como é que a gente vai usar o slide? Basicamente, a gente só vai inserir texto e organizar ele. E fazer o nosso layout, né? Que pode ser uma imagem pega na internet ou pode ser um modelo já pronto, tá? Peço que toda vez que vocês forem produzindo, vão me enviando e peça para mim avaliar. Professor, enviei para o senhor, dá uma olhada lá, ver se tem que trocar alguma coisa, ver se tem que mudar. Porque aí, ó, eu vou dando esse feedback para vocês e vocês já vão corrigindo. E quando chega aqui, um detalhe ou outro a gente modifica. Mas aí faz alguma coisa, produz algo, me envia. Produz algo, me envia. E aí eu vou corrigindo e vocês vão fazendo. Eu vou corrigindo e vocês vão fazendo. Beleza? Pode, Fernando? Pode. Você pode, nos slides você pode. Não coloque, não encha de imagens assim desnecessárias. Então, por exemplo, você está falando sobre dublagem e vamos supor que você vai falar sobre ícones da dublagem. Você vai falar sobre pessoas, referências. Aí sim, você vai botar a foto da pessoa, o nome dele, os trabalhos que ele já fez. Agora, colocar por colocar, tipo, para enfeite, não. Para enfeite, não. Né? Porque como o foco aqui é no seu conteúdo, se você ficar colocando, por exemplo, vamos supor que aqui é dublagem, e eu quero encher de anime aqui ao redor. Tá? Encher de desenho animado. Não é interessante. Na capa você pode até fazer isso. Agora, no conteúdo que tem texto, você acaba chamando a atenção para um conteúdo irrelevante da sua apresentação. Né? Às vezes, em vez da pessoa prestar atenção no que você está falando, vai dizer, tem o Goku ali, ó. O Kuririn ali. Não é legal. Mas se tem a ver com o que você está falando, é até bom colocar texto. Colocar também gráficos, muito bom. Se tem algum gráfico com dado sobre sua pesquisa, coloca. E aí coloca o gráfico ali, às vezes você nem precisa botar o texto, você bota o gráfico e a pessoa que está apresentando o gráfico explica ele para a gente. Também, muito bom. Tá? Na capa, não, você se sente mais à vontade para fazer o que vocês acham mais interessante. Agora, no conteúdo escrito, bota a imagem que tem a ver com o que você está falando ali naquele momento. Beleza? Eu vou baixar um roteiro que eu fiz para vocês primeiro organizar, estruturar só em texto o conteúdo do slide e depois você fazer o seu slide. E aquele roteiro já serve para você definir quem vai ficar com o quê. Ou seja, se você está fazendo em grupo, você coloca ali quem vai falar sobre o quê. Você já vai organizando, tá? Deixa eu abrir o sala de aula aqui para mostrar para vocês. Bem, tá aí, roteiro de apresentação. Então, eu separei os tópicos, os slides que vão ter, tá? Essa quantidade de slide é o mínimo que você pode ter na sua apresentação, mas se você quiser inserir mais, você pode colocar até 10 slides, tá? De conteúdo, você pode até 10 slides. A apresentação da gente aqui geralmente dura 5, 10 minutos no máximo. Uma apresentação de TCC geralmente é no máximo 20 minutos. Por isso que a gente conta 10 slides de conteúdo, porque é 2 minutos por slide, tá? E aí você tem no máximo 20 minutos para explicar o que você precisa.
Lá é bem rígido o tempo. Aqui não, eu não tenho esse problema. Coloco sim. Então, o primeiro slide vai ser a capa, né? O segundo slide vai ser a sua introdução. E eu estou dizendo que na introdução deve conter pelo menos 2 tópicos. Ou você coloca em tópico, ou você coloca citações diretas do seu trabalho, beleza? Aquelas citações que é entre aspas, você coloca lá 2 citações por páginas ou tópico. Se for tópico, dá para colocar até uns 4 tópicos, tá? Na introdução tem que ter pelo menos 2, ou 2 citações, tá? O tópico 1 é a justificativa da pesquisa, ou seja, a pessoa que vai falar vai explicar por que escolheu aquele tema e por que aquilo é relevante para a sociedade, beleza? E o segundo tópico, você vai conceituar o que você está abordando. Então, se eu vou falar sobre educação, eu vou dar o conceito do que é educação, né? Aí eu pego ali o conceito, a definição, é curtinho, eu coloco lá, explico e discorro um pouco sobre isso, né? Se você tem um trabalho que tem vários conceitos, por exemplo, gênero e sexualidade, aí você vai ter que conceituar o que é gênero, depois você vai conceituar lá também o que é sexualidade, para a gente saber do que se trata aquilo, tá? Então, na introdução, pelo menos 2 tópicos, mas você pode colocar mais, tá? O segundo slide já é o conteúdo interno do trabalho, é do desenvolvimento. E aí você pega partes importantes, citações, né? Você copia. Agora, não copia um texto grande, tá? No máximo, ali, como se fosse uma citação direta curta. No máximo, 3 linhas. Uma afirmação ali de 3 linhas, uns dados que tem no máximo 3 linhas, você coloca lá no seu desenvolvimento da sua apresentação. E aí você lê e depois explica porque aquilo é relevante, porque aquilo é importante. Tá? Você pode colocar, eu coloquei aqui, ó, 1, 2, 3 slides de desenvolvimento. Tá? Se você quiser colocar mais, você pode, lembre. Tá? Mas eu coloquei 2 obrigatórios e um terceiro se você quiser mostrar uma imagem para falar alguma coisa ou um gráfico para você quer demonstrar alguma coisa, você tem ali separado, sem texto nenhum. Só a imagem ou só o gráfico, tá? Só um dado específico. No quinto slide vai ser a conclusão. Então, você vai pegar ali afirmativas que vocês geraram na conclusão, que é a opinião de vocês, que vocês acham importante serem salientadas durante a apresentação do slide. Tá? Então, você vai lá, você pode colocar em forma de tópico, como eu falei, ou copiar ele inteiro, né? No máximo 3 linhas, e colocar lá e discorrer sobre aquilo. Né? Lembre que a conclusão não é só a conclusão que vocês chegaram, mas as possíveis soluções para o problema que você pesquisou. Beleza? No sexto slide, a bibliografia, é só copiar os sites que você fez a pesquisa e colar. Muito tranquilão. E no último slide é o agradecimento. Não é o agradecimento que possivelmente algumas pessoas fizeram no trabalho escrito. É você agradecendo as pessoas por terem assistido sua apresentação. Então, tipo, você pode botar assim, muito obrigado a todos que participaram, ou muito obrigado a todos que nos acompanharam. Estamos abertos a perguntas, tá? E aí, nesse agradecimento, aí você pode colocar uma imagem engraçada, você pode colocar um desenho de muito obrigado, você pode colocar o que você quiser. Você pode botar Goku dando um Dikidama. Oi? Um meme? Podemos colocar um meme? Pode. Aqui pode. Na faculdade, não. Mas aqui pode. Você pode colocar um meme lá, algum bicho dançando e tal. Porque esse é o slide que fica aberto enquanto as pessoas fazem perguntas, onde faz questionamentos, tá? E se os próprios alunos não fizerem questionamentos ao outro, quem faz sou eu vou perguntar. Tá? Vou deixar, Ícaro falou comigo aí, foi Ícaro? Vou postar lá na sala de aula, Ícaro não, foi Igor. Igor colocou, vou deixar lá na sala de aula e junto com isso eu vou colocar esses 3 aqui, ó. O professor vai ter alguém assistindo com o senhor também a nossa apresentação? Eu pretendo que sim.
Ô, professor, não faça isso não. Mas, assim, Pois é. sábado é complicado. Dia de semana, eu sempre coloco. Quem avalia vocês é outro professor, não sou eu. Eu só... Professor, quando fomos apresentarmos o slide, precisa estar com a chamada de vídeo ligada, né? Não, aí é vocês que escolhem. Eu não obrigo vocês a abrir vídeo, não. Vocês podem ficar só no áudio se vocês quiserem. Isso aí é opcional. Mas, assim, dia de semana, eu sempre convido o professor que está disponível no momento para assistir e avaliar vocês. Né? A pontuação de vocês é embasada também na avaliação do professor que vai estar avaliando. Eu fico mais como... Eu também cito uma coisa ou outra, mas eu sou o cara que acaricia e o professor convidado é o cara que bate. Tá? É o cara que critica. Que Meu Deus. Só que Professor. dia de sábado aqui, não sei se dá, porque todo mundo dá aula, tipo assim, às vezes eu não sei quem é que não dá aula meio-dia. É você? Então eu já sei quem é que vai acompanhar vocês, tá? Então vai ter um professor convidado sim com vocês, tá? Alguém aqui faz aula de inglês na CEDES? Não, eu faço em outro curso. Ah, então vocês não conhecem o professor não. Mas vão conhecer no dia então. É ele que vai tecer as críticas de vocês, tá? Eu sei que na turma de 7 horas da manhã eu não vou ter ninguém para ver, porque está todo mundo dando aula no momento. Mas durante a semana também eu convido. Mas é bem tranquilo, tá? O professor ele não pelo menos o professor que eu vou convidar, né? O professor é bem de boa. Tá? É tranquilão. Mas pode ficar tranquilo. É para vocês ir acostumando. E assim, daqui a pouco pode ser professor de vocês também, né? Eu achei que era Adriel que ficava disponível agora, mas não é Adriel, não. É Alex. Vamos lá. Outra coisa que eu vou postar lá para ajudar vocês é esse slide aqui, ó. Tá carregando aqui, que a internet tá muito boa hoje. Esse slide aqui, que é meu slide, que é um slide de um seminário que eu apresentei na faculdade. Então, note que ele tem um diferencial que é o seguinte. Como eu tinha uma equipe para apresentar, eu coloquei na ordem, né? Só que eu coloquei na ordem de apresentação. Então, aqui, ó, eu sabia que eu era o primeiro a apresentar. Eu sabia não, né? Eu já falava isso para quem estava assistindo, né? Então, basicamente, era o seguinte. Vamos supor que a gente vai começar, a minha apresentação da minha equipe vai começar agora. Eu falava, pô, boa noite. Eu estudava à noite, né, na faculdade. Boa noite, galera. A gente vai começar aqui a apresentação da nossa equipe. Nós ficamos responsáveis sobre a técnica milenar, a luta milenar do Aikido, tá? Nosso orientador é o professor e doutor Neuber Costa. O seminário de lutas está ocorrendo entre dia 23 e dia 28 de julho, tá? A apresentação vai ser iniciada por mim, falando sobre a história e os princípios da arte marcial. Depois, o meu colega Jorge Cunha vai falar sobre personalidades e a história no Brasil do Aikido. Posteriormente, Laiana Souza vai falar sobre suas graduações e nomenclaturas existentes dentro do nicho. E Viviane Oliveira vai findar a nossa apresentação falando sobre as principais técnicas e equipamentos usados no Aikido. Espero que vocês gostem da nossa apresentação, tá? Daremos início agora. Pronto, passava para o próximo slide. Eu aí já falava. Note que, como o slide aqui eu coloquei a ordem e aqui eu sei que quem vai falar sobre a história do Aikido sou eu. Então, aqui embaixo, eu já coloquei meu nome também, ó, Adriano Machado, e coloquei uma frasezinha do Aikido, né? Então, tem aqui minhas informações. Depois eu falo sobre os princípios, ó, 2 tópicos só, tá? Adriano Machado. Personalidade, aqui eu já coloquei a foto do professor aqui, do criador, né, do Aikido, e aí o nome da pessoa que vai apresentar. Isso facilita para na hora a pessoa dizer, não, essa parte é minha, não, agora sou eu, não, sou eu. Não tem isso. Tem o nome da pessoa, não tem como a pessoa
achar que é uma outra que está falando. Beleza? Vou deixar como exemplo para vocês também, tá? Não levem ele totalmente a sério, porque, note, não tem conclusão, tal, porque a proposta não era essa, tá? Mas bibliografia tem. Tá? Referência de pesquisa aqui é bibliografia, tá? Mas é um modelo que vocês podem usar, principalmente quem tem equipe. Eu coloco também uma apresentação com o modelo daqui. Esse aqui eu fiz durante a aula, tá? A aula durante a semana. Então, note que eu peguei uma imagem na internet. O tema é o universo cyberpunk, orientador Harold Costa. Isso tudo fictício, tá? A data, eu coloquei aqui uma data. Coloquei o nome das pessoas que vai apresentar e o que eles vão falar sobre. E aí depois eu tenho a justificativa, que é na introdução, desenvolvimento, conclusão, bibliografia. Só faltou um agradecimento aqui que não deu tempo de fazer, né? Também isso é para usar como exemplo, tá? Só como exemplo. Vocês não precisam fazer iguaizinhos a esse, não. E tem um que eu fiz uma capa diferente aqui, que eu já coloquei um CPS maior, coloquei uma imagem aqui que remete ao assunto que eu estou falando, coloquei os discentes aqui embaixo com um controlezinho do lado, tá? Então, são exemplos, mais para a inspiração de vocês, tá? Vai estar tudo lá no sala de aula de vocês, beleza? Bem, vocês têm alguma dúvida? Não, tá de boa aqui. Tranquilo. Deixa eu fazer a chamada de vocês. Frequência. Ana Clara. Presente. Anthony, tá aí? Anthony, não? Bianca. Eu acho que Bianca trocou tudo. Brenda. Presente. Valeu, Brenda. Ellen. Quem eu for chamando, tá liberado, tá? Se não tiver dúvida, quem eu tô chamando tá liberado. Até o próximo sábado. E lembre de ir Estou enviando as presente. coisas. Valeu, Ellen. Lembre de ir fazendo e compartilhando comigo. Evelyn. Evelyn tá aí? Não. Giovana Nascimento. Giovana da Silva. Ícaro Márcio. Valeu, Ícaro. Igor. Aqui. Valeu. João Victor. João. Laisa. Júlia. Valeu, Júlia. Letícia. Ludmila. Rayane. Acho que eu tinha visto Laisa presente, beleza. Eu acho que eu tinha visto a Rayane aí mais cedo. Ô, Laisa, você estava na aula passada? Beleza. Rayane não, né? A Rayane foi para o interior. Ela mandou mensagem. Rebeca. Beleza. Sara. Aqui. Valeu. Tiago. Tiago tá aí, não?
Vinícius. Vitória. Fernanda. Presente. Tem alguém que eu não chamei? Beleza, Giovanni. Eu coloco. Eu chamei, viu, João? Eu vou colocar a presença aqui. Tranquilo. Já coloquei a presença de vocês. Qualquer coisa é só chamar lá no WhatsApp, beleza? Até próximo sábado. Beijo no coração.